com um convidado que eu já vou apresentar, né, em mais essa live da BRJ, que tenta manter os advogados aí fluminenses próximos à instituição, mesmo nesse período tão difícil, e trazendo temas cotidianos e ligados tanto a esse período de quarentena como outros temas jurídicos também. E hoje foi uma feliz coincidência o fato de que a diretoria me pediu que abordasse, justamente no dia em que voltam a ocorrer os prazos dos processos eletrônicos, que abordasse essa questão, né, e também a questão dos documentos por videoconferência. E eu pensei, olha, quem é o convidado ideal para falar junto comigo sobre isso? É certamente um conselheiro do CNJ que está acompanhando essa questão de perto, de preferência um que seja oriundo da advocacia e ainda do estado do Rio de Janeiro. E por uma incrível coincidência, essa pessoa também calha de ser um querido amigo de longa data, né, o Henrique Ávila, que, como então já falei, por mais que seja licenciado para atuar no Conselho Nacional de Justiça, é advogado de contencioso, né, tem larga experiência nessas matérias que a gente vai tratar, então acho que ninguém melhor para falar sobre isso com a gente. Então, Henrique, primeiro eu queria te dar as boas-vindas, falar de novo da minha satisfação de dividir esse espaço aqui com você, temos amigos aí desde metade da graduação e companheiros de tantas aventuras aí acadêmicas e da vida, né? E antes de passar a palavra, já coloco a primeira pergunta para a gente ir direto ao ponto, e você já faz a sua oração, já entra nela, que é a seguinte: primeiro, acho que seria interessante contar para o pessoal quais foram os bastidores, no sentido de o que motivou o CNJ a regulamentar essa questão de forma uniforme para todo o Brasil, né? E não deixar que os tribunais regulassem o que ia acontecer nos processos ao longo desse período de pandemia. E depois a gente, então, desenvolve outro tópico. Muito boa tarde, meu caro Guilherme, amigos da OAB do Rio de Janeiro, caros advogados, colegas, né, de profissão, como o Guilherme disse, eu sou advogado licenciado, embora para cumprir o meu ofício aqui no CNJ, é uma atividade incompatível com a advocacia, naturalmente, mas sou advogado, sou da classe, sou da OAB-RJ, né, radicado, embora em São Paulo, mas sempre tive e tenho, né, embora licenciado em advocacia muito efetiva, muito ativa no Rio de Janeiro também, e em todo o Brasil, e agradeço muito o convite do Guilherme, meu caríssimo amigo, como ele disse, de longa data, de grandes aventuras acadêmicas e da vida, e hoje ele aí continua desenvolvendo seu brilhante trabalho como advogado, e eu cá, nesse momento, no Conselho Nacional de Justiça, mas continuamos com as nossas atividades acadêmicas, sempre com uma parceria muito profícua. Muito obrigado, Guilherme. Além de agradecer, parabenizo também a você e à OAB por esse serviço que tem feito, tem prestado a todos os advogados de informação, né, de abrir democraticamente para os debates e para que nós nos aprimoremos cada vez mais, né? Esses debates são importantes, nos valendo aí dessa tecnologia nova, que todos nós, não é nova, mas para nós, para a maioria de todos nós, ela é nova e nós estamos cada vez mais aprendendo a lidar com ela. Isso é muito importante, porque eu tenho dito, tanto nesses eventos, mas também aqui no CNJ, que o advogado é a peça do sistema de justiça, talvez, para quem nós devamos olhar com o maior cuidado, com a maior cautela, porque ele tem muita responsabilidade em razão dos prazos, né? Diferentemente, eu falo isso com muita tranquilidade, falo para os dirigentes, para os presidentes das associações de juízes, para os juízes, muito diferente dos juízes, né, que têm, claro, inúmeras outras responsabilidades tão sensíveis e tão delicadas quanto, mas o prazo para eles, sabemos nós, é impróprio. Né? Eles não têm exatamente um ônus dentro do processo, dentro da sua profissão, por não observar os prazos. O advogado tem, o advogado
ele não, tem que cumprir os prazos religiosamente, liturgicamente, sob as penas que todos nós conhecemos. Então, é um momento de dificuldade, é um momento de... ninguém sabia o que iria acontecer dali a 2 dias. E havia um grande apelo, como ainda há, de que ficássemos todos em casa, ou seja, de desmobilização dos escritórios de advocacia, de todos os advogados, das empresas, né, que são, no final das contas, os clientes dos advogados, e a obtenção de documentos, de cumprimento de prazos, se transformaria em algo muito difícil. Claro, a suspensão dos prazos não impedia a publicação, não impedia que o judiciário continuasse trabalhando, mas impedia que o advogado tivesse a obrigação de cumprir os prazos. O advogado de uma causa específica, que naquele caso poderia ser o Ministério Público também, quer dizer, todos os prazos ficariam suspensos. E aí depois, com o tempo, essa situação foi sendo reavaliada e se entendeu pelo retorno, ainda que não integral, mas de parte principal. Com o fórum aberto. Foi boa a produtividade, a aceitação, e já coloco a questão seguinte. O que o CNJ viu nesse período que fez com que chegasse à conclusão de que a gente já poderia retomar o fluxo dos prazos, pelo menos no processo eletrônico? Foram 3, né, as principais deliberações do CNJ naquele momento, na resolução 313 do mês passado, que suspendeu os prazos. Essa foi talvez a principal delas, mas outras 3 deliberações me parecem bastante relevantes também. A primeira delas de que os fóruns ficariam fechados, né? Salvo aquela situação necessária de plantão, mas os fóruns permaneceriam fechados, atendendo às recomendações aí da OMS e do Ministério da Saúde, né? De evitar esse trabalho físico, essa aglomeração física. Mas, por outro lado, essa foi uma medida concomitante também bastante relevante, o judiciário permaneceria, como permanece, como vem fazendo, trabalhando 100% de maneira atual, né? Ou seja, os juízes e os servidores estão trabalhando das suas casas normalmente, claro, no momento, né, dessas peculiaridades, na medida das possibilidades, mas essas foram 2 das principais deliberações também dessa resolução. Então, a suspensão de prazos, o fechamento dos fóruns e o trabalho de 100% dos juízes e dos servidores de casa. E, nesse momento, a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né? São 2 efeitos principais. Por um lado, o judiciário, com a suspensão de prazos, funciona muito bem no princípio. Com o passar do tempo, o trabalho vai ficando um pouco represado, porque sem a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos, muitas vezes uma parte não cumpre, né, o prazo e o processo numa suspensão natural. E isso começa a represar os processos no judiciário. Ou seja, no início não há muito impacto, mas conforme o tempo vai passando, o impacto no judiciário vai cada vez mais aumentando. Isso, por um lado, sob a ótica do judiciário. E também, por outro lado, sob a ótica do advogado, é também natural que todos nós comecemos a nos aprimorar no uso de ferramentas tecnológicas e no trabalho, né, de home office, como se tem chamado, né? Eu mesmo, né, comecei a usar vários aplicativos de cuja existência eu sequer sabia, né? Por exemplo, esse que estamos usando agora, o Zoom, né? O Instagram, por exemplo, as lives do Instagram, o Instagram eu conhecia por outras razões, né? Mas não pela live, né? E agora já estou praticamente um especialista, sempre clico ali nas lives, participo de outras, enfim, então a gente vai se aperfeiçoando. As instituições também vão se aprimorando, o Poder Judiciário vai melhorando, né? Os escritórios de advocacia vão se
aprimorando também. Nós, pessoalmente, vamos melhorando, né? Como eu disse, a gente vai aprendendo. As nossas ferramentas tecnológicas, por exemplo, eu tenho usado um fone de ouvido, que foi o terceiro que eu cheguei a comprar, né? O primeiro não funcionou tão bem, o segundo que eu achei que estava maravilhoso, eu fiz uma sessão do CNJ com ela por videoconferência, o presidente que eu estava falando, eu tive que tirar ele do plug e continuar falando, né, com o áudio do computador, porque aqui agora eu estou com o celular, é melhor. Mas um outro que eu comprei era daqueles fones, que era maravilhoso, porque você não escutava nada do mundo exterior, então você se concentrava no que você estava fazendo, mas por outro lado também eu só conseguia usar de 7 a 8 minutos, porque aquele troço esquentava a orelha. Ou seja, nós vamos aperfeiçoando, né? E aí, com que você tem atenção, é um dia muito importante para a justiça e para a advocacia, principalmente, os prazos estão voltando, né, hoje, mas a partir da resolução 314, né, a resolução 313 foi a primeira, agora nós editamos a resolução 314, o advogado precisa ter conhecimento dessa resolução, uma resolução muito importante, porque nela há inúmeras medidas, né, e inclusive esclarece quais prazos voltam e quais prazos não voltam, e principalmente o que pode o advogado fazer se ele estiver diante de um prazo que ele não vai ter condição de cumprir, né, por conta das dificuldades causadas aí pela pandemia, né, de obter um determinado documento. A gente sabe que as empresas, por exemplo, estão fechadas. Imagina um advogado trabalhista fazer uma audiência trabalhista, ele advoga para uma empresa. O RH da empresa é desmobilizado na maior parte dos casos, né? Então, essa, por exemplo, é uma dificuldade que ele pode acionar nesse momento. Perfeito, Henrique, obrigado. Você tocou em vários pontos que eu já estava aqui no meu roteirinho preparado para te perguntar. Então vamos por partes, né? Depois eu queria falar especificamente sobre a resolução. Nosso cacoete aqui de processualista não vai impedir que a gente fale sobre a questão da contagem dos prazos, né? Como é que fica essa petição que diz que não é possível cumprir, etc. Eu quero abordar isso daqui a pouco. Mas já que você falou nessa necessidade da gente se aprimorar, entender como é que novas tecnologias funcionam, e nós ainda somos de uma geração não muito antiga, né? Crescemos com a internet bem ou mal, começando, né? Pegamos o iniciozinho ali, e mesmo assim temos um período, uma curva de aprendizado, né? Por mais que a gente já use internet, como você falou, às vezes as ferramentas específicas a gente não usava e tudo mais. Eu mesmo presidindo, né, uma comissão ligada à tecnologia, algumas coisas a gente não tinha no nosso dia a dia. E a gente vê que a advocacia, nesse momento, acaba ficando muito dividida, né? A própria enquete, você acho que tem conhecimento disso, né? O Conselho Federal fez uma enquete para perguntar o que os advogados achavam, se deveriam voltar aos prazos ou não. E foi muito dividida essa votação, porque acho que no processo civil, especialmente, a gente não tem aquela divisão muito estanque, que tem, por exemplo, no criminal, no trabalhista, no tributário, que é sempre um do lado, outro do outro, né? Fazenda contra contribuinte, portanto, os advogados estão sempre meio que do lado do contribuinte. No processo penal, tirando peculiaridades aí do assistente de acusação, mas normalmente, né, o advogado atua na defesa. Mas no processo civil a gente tem advogados atuando de ambos os lados, por réu, por autor, e de diferentes níveis socioeconômicos e de domínio de tecnologia. Então, a OAB preocupa bastante, claro, saber que alguns advogados acham isso excelente, querem a volta dos prazos eletrônicos, e acham até bom a liberdade que o home office dá, com as suas limitações, mas tem algumas vantagens, mas tem preocupado com a questão do bom desempenho da função. Você vai ter acesso a um bom equipamento, você vai aprender a usar. Muito semelhante, não é nada tão diferente do que quando surgiu o processo eletrônico, né? Que já demandava o domínio de algumas tecnologias, como a assinatura digital, entender como era feito, o próprio manejo do processo eletrônico, né? Então, o que o CNJ, você, tudo bem, você não é literalmente, né, o representante o indicado lá pela OAB, mas é um advogado dentro do CNJ. Como é que o Conselho vê essa preocupação com acesso à advocacia ou com menos recursos financeiros ou mais idosos?
Pois é, essa é uma dificuldade que está sendo colocada na resolução, né? Vejam, na resolução 314, é muito importante, né, como eu disse, que os advogados tenham conhecimento e trabalhem com essa resolução em punho. Em vários momentos, isso está sendo colocado. No primeiro momento, nós fizemos com a volta dos prazos, não voltam os processos físicos, né? Hoje, felizmente, mais de 80% dos processos no Brasil estão digitalizados, ou seja, funcionam por meio eletrônico. Isso é muito bom nesse momento. O Poder Judiciário, felizmente, está preparado para isso, né? Na sua maior parte, uma parte está preparado para essa volta. Então, voltam os processos eletrônicos, com a ressalva, né, de que, na primeira instância, há essa dificuldade, porque alguns, em termos de audiência, em termos de prazos, a tecnologia precisa estar funcionando muito concertada para que, entre todos os atores, para que isso funcione sem prejuízo às partes, né, aos advogados, aos membros do Ministério Público que estão atuando, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública. Então, nós fizemos essa ressalva no parágrafo 3º. Voltam todos os prazos, com exceção, na primeira instância, daqueles para apresentação de contestação, impugnação, cumprimento de sentença, embargos de execução, que são prazos, em tese, mais difíceis de serem realizados, entre outros, mas principalmente aqueles que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, né? E aí cabe a parte informar ao juiz essa impossibilidade e o prazo está suspenso a partir dali. Veja, Guilherme, que é interessante isso. Eu me recordo, a redação originária era de que o advogado teria que ir ao juiz, e o juiz é que avaliaria a suspensão ou não do prazo. Nós que temos uma atuação diária na justiça, né, como advogado, sabe que a dificuldade, muitas vezes, sobretudo nesse momento, de encontrar, né, um juiz apto a despachar o caso na hora que é necessário, né? Então, não foi difícil antever, eu falei isso lá, né, eu e outros colegas conselheiros, falamos isso lá na hora, e que muito provavelmente o juiz não ia conseguir despachar, não ia despachar na hora, e o advogado ia acabar dramaticamente tendo que cumprir o prazo que ele havia advertido que ele não conseguiria, né? Então, nós mudamos essa redação para que ficasse claro que bastava que o advogado protocolasse uma petição, atravessasse uma petição, informando e esclarecendo, fundamentando, evidentemente, a impossibilidade do cumprimento. A partir daquele momento, o seu prazo já estaria suspenso. O que foi uma redação difícil de imaginar. E mais do que isso, em outro momento da referência, devem consideradas as dificuldades de intimação das partes testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciar o comparecimento das partes das testemunhas. Porque, vejam, muitas vezes essa audiência não é possível, porque o advogado não tem uma tecnologia avançada em algum lugar do país, a testemunha não está acessível, a parte também não está, né? A gente tem visto alguma dificuldade, né, que isso vai ser submetido ao CNJ, eu não posso falar muito especificamente por conta disso, mas com a Justiça do Trabalho, né? Mais de 80% das audiências na Justiça do Trabalho são realizadas em situação difícil por conta da fragilidade das partes, né? E, em alguns casos, da fragilidade de tecnologia e de recursos de alguns advogados também. Isso no Brasil inteiro, né? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, mas também temos que considerar alguns estados com menos recursos, né? Alguns estados com regiões muito afetadas, né? Então, é preciso que nós olhemos para essas dificuldades. De novo, eu costumo dizer
é que todas essas medidas são extraordinárias, são medidas tomadas numa situação de excepcionalidade que requerem um esforço de todos nós, um esforço de compreensão, um esforço de energia, um esforço de colaboração. Mas, por outro lado, temos também que ter em mente que nenhuma dessas medidas vão ser perfeitas e a gente tem que ir ajustando conforme os problemas aparecem, porque nós temos de maneira muito violenta, que é a situação de pandemia, e que deixa, seguramente, inescapavelmente, o nosso trabalho, que faz com que o nosso trabalho seja realizado de maneira precária. O que nós podemos fazer é trabalhar dessa maneira colaborativa para que ele seja menos precário possível, mas que ele não será desenvolvido da maneira ideal, que nós, da melhor maneira, nós temos certeza que não vai, infelizmente. Perfeito. Você usou uma expressão que eu acho que é fundamental, é a colaboração nesse momento, né? O próprio Código de Processo Civil já fala no princípio da cooperação, fala que todos os sujeitos processuais têm que interagir da forma mais cooperativa possível, sem aquela coisa só da adversariedade. E essa compreensão por parte do CNJ é elogiável, perceber que dizer que, olha, o advogado poderá requerer a prorrogação do prazo, né, e ficar à mercê de um prazo importantíssimo correndo, né, seria catastrófico, sem dúvida, né? Eu acho que essa previsão é muito cuidadosa de dizer que, pelo menos aqueles atos processuais que representam o contraditório à ampla defesa por excelência, né, as defesas, contestação e assemelhados, basta uma petição do advogado da parte, dizendo que não poderá cumprir esse prazo, porque não foi possível obter, por exemplo, as provas necessárias, os documentos, né? Mas você falou que deveria ser de forma fundamentada. Será que ainda assim, o que a gente pode passar de mensagem mais concreta para o advogado, né? Que a gente, no contencioso em relação a prazo, sempre tem que ter aquela postura mais cautelosa possível, apesar da gente ter algumas convicções teóricas ou até baseadas na própria literalidade da lei, mas será que, mesmo diante dessa previsão, a gente não pode pedir, talvez, à advocacia que só se utilize desse mecanismo se ele for realmente necessário, e não simplesmente, olha, a resolução disse lá que se eu peticionar dizendo que não dá para contestar, meu prazo está indefinidamente suspenso. E aí o juiz vai decidir ali se vai prorrogar, se vai retornar o prazo, como é que vai ficar, né? Mas que essa prerrogativa, assim, seja usada com muita parcimônia e muita responsabilidade, né? Até porque, enfim, por mais que seja uma determinação do CNJ, etc., eu, como aquela postura de desconfiado de advogado contencioso, teria alguma dúvida. Será que o juiz vai fazer algum controle dessa fundamentação ou não? Ou o CNJ está absolutamente seguro de que essa regra vale de pleno direito? Eu penso que, no final das contas, também precisa haver, por parte do juiz, esse senso de colaboração, né? Os advogados estão sendo atingidos de maneira bastante agressiva por essa pandemia, né? O trabalho de prazo não é um trabalho simples, né? E a redação é quando a redação diz que o prazo ficará suspenso quando os prazos, além daqueles, né, que, como você disse, sejam que representam o contraditório por excelência, mas também aqueles que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores, procuradores. É claro que é preciso que haja essa colaboração por parte do advogado, e só se valer desse instrumento de suspensão de prazo quando for necessário efetivamente, mas também por parte do juiz de compreender, né, de uma maneira empática, o lado daquele que está tendo que cumprir os prazos. Evidentemente que os juízes vão ficar com a tutela, com o controle do abuso de direito, daquele cidadão que apenas não vai querer cumprir o prazo para atrasar um processo ou para não trabalhar nesse período, né? Então, mas eu penso que, por parte do juiz, essa análise tem que ser muito criteriosa,
tem que ser muito cuidadosa, porque, de novo, muitas vezes o advogado está com mais dificuldade do que o juiz trabalhando na sua casa. Então, não pode ser analisado exclusivamente por um aspecto objetivo. Ah, não, eu tenho computador, eu consigo trabalhar do computador, então todo mundo consegue. Muitas vezes essa não é a realidade. Então, é preciso que os juízes tenham esse trabalho também de empatia, de olhar ao lado do determinado procurador, eventualmente não está tendo. É isso que nós temos pedido, e as associações de juízes têm feito esse trabalho de conscientização e de pedir nessa colaboração entre todos os atores do sistema de justiça, e, no caso delas, aos seus juízes, né, que eles representam, né, nesse aspecto político. Perfeito. Tomara que esse seja mesmo, né, o ambiente de cooperação, né, nesse momento que, enfim, a solidariedade, né, essa concertação social é tão relevante, né, mais do que até em outros momentos. Antes de falar até da outra parte, que é das videoconferências, dos julgamentos, acho que é importante a gente passar para a advocacia alguns detalhes sobre isso, mas eu assisti uma outra live sua, né, no Conselho Federal, junto com o ministro Gilmar Mendes. E houve ali uma certa divergência num ponto, né, que você falou, como disse agora, que esse tipo de tecnologia vai ser adotado por um período de emergência e de anormalidade, né? E o ministro disse, olha, eu não sei se a gente vai voltar a 100%, ou se algumas dessas tecnologias vão vir para ficar, já que a gente está sendo obrigado a dar um salto pessoal e institucional de uso de tecnologias. Será que o judiciário não vai tomar gosto para algumas práticas? E podem até ser positivos, não estou dizendo que tudo isso é necessariamente negativo, e talvez adotar, e aí a gente pode pensar não só na questão da videoconferência para falar com o juiz e o uso do processo eletrônico, que já era, obviamente, nosso dia a dia, mas também avançar na adoção de chamadas ODRs, né, os mecanismos de solução de disputa online, que a advocacia, com razão, tem um certo sobressalto se esses mecanismos, os chamados robôs, né, inteligência artificial, esses mecanismos online não vêm eventualmente para substituir o advogado. Não, ou será que essas tecnologias que podem também, já vinham sendo adotadas, não é uma grande novidade, mas talvez a gente também, o período da pandemia seja também um salto no uso delas, podem ingressar no sistema processual de forma harmônica com os sujeitos que já atuam. O advogado pode ser até um colaborador no uso dessas ferramentas, e aí pode suscitar, por exemplo, a plataforma lá do Ministério da Justiça, etc. Se essas, você, enfim, também atua muito lá no CNJ, eu sei disso, nessa parte de mediação, de mecanismos de solução de conflitos não contenciosos. Como é que você vê essa parte, o uso de tecnologias para ajudar nesse momento, mas também para ajudar no drama da justiça como um todo? Não, eu acho que o que eu tenho pregado é que nós tomemos muito cuidado. Eu penso que a tecnologia pode nos trazer muito benefício, e vai trazer muito benefício, e nesse momento que nós estamos sendo obrigados a usar a tecnologia e nos aprimorar no uso dela, isso vai ficar como legado, não tenho a menor dúvida, e vai nos ajudar muito. Mas nós não podemos perder o nosso sentido de que o direito é uma ciência humana, decorrente, que regula as relações humanas. Então, nós não podemos perder a nossa base, nós não podemos nos despir dos nossos alicerces principais. É evidente que agora às 16 horas eu tenho uma reunião, por exemplo, lá interna do CNJ. Eu estou em São Paulo, eu provavelmente estaria em Brasília para fazer essa reunião. Essa reunião vai ser feita às 16 horas e a experiência mostra que elas estão se realizando elas estão se realizando de uma maneira muito produtiva.
provavelmente essa das 16 horas também vai se realizar. Essa é uma mudança, por exemplo, que me parece veio para ficar. Algumas reuniões que muitas vezes as pessoas tomavam aviões, né, saíam das suas casas e pegavam um trânsito para fazerem, hoje em dia nós estamos vendo que elas podem perfeitamente serem realizadas por videoconferência. Alguns despachos com juízes são muito bem feitos por telefone. Eu tenho um amigo, um colega advogado, que esses dias me relatou que costumava despachar com uma determinada juíza, uma juíza muito tímida. A juíza não falava nada. E ela agora, nessa época, teve que despachar com ela por telefone. E disse que o despacho foi bem melhor, porque no telefone, se a pessoa não fala nada, parece que a linha caiu. Então, a juíza teve que falar, e aquilo foi bom, acho que até para a juíza, né? Acho que aquilo conteve um pouco a timidez da juíza também, né? Colaborou com a timidez dela. Então, quer dizer, os despachos, muitas vezes com juízes e com desembargadores, com ministros, podem ser feitos, né? Alguns deles, por videoconferência, né? Muitas vezes facilita. Imagine um tribunal superior lá em Brasília, você não precisa, Guilherme, sair de São Paulo ou do Rio, né, para ir para lá, se for um despacho mais simples, né, conforme, né, a sua avaliação, a avaliação do juiz. Isso pode ser incrementado na nossa realidade. Agora, o que eu disse, que talvez tenha havido alguma divergência, foi que nós temos que tomar cuidado, porque muitos desses atos que nós estamos editando, nós no CNJ, os tribunais, em termos de julgamentos telepresenciais, quer dizer, aqueles outrora presenciais, mas agora feitos por videoconferência, são passageiros. Né, devem ser considerados como excepcionais e que devem ser, muitos deles, revogados tão logo a realidade nos permita. Porque eu tenho para mim que o julgamento presencial ainda é decorrente da raiz da justiça, né? Aquela coisa dos julgadores estarem colocados um de frente para o outro, e observando, e debatendo, e o advogado do outro lado da tribuna observando também isso e interferindo para esclarecimento de fatos quando isso é pertinente, ou avaliando a partir de um pedido de vista, ou mesmo o resultado do julgamento para passar ao seu cliente. Afinal de contas, o que está sendo discutido na justiça, na maior parte das vezes, é a vida das pessoas. Né? É o que mais importante, muitas vezes, as pessoas têm nas suas vidas. Então, esse julgamento presencial, e muitas vezes uma entrega, aquilo que é anterior ao julgamento, né, uma entrega de memoriais, que você conversa pessoalmente com os juízes, sente aonde está a fragilidade do juiz, né, com relação à tese que você está defendendo, e pondera outras questões relevantes. Essa dialética humana é muito relevante para a justiça, e para se fazer a justiça no caso concreto. Eu penso que esses julgamentos presenciais, e falo por mim, Henrique, né, não falo pelo CNJ, não falo por nenhum outro juiz, como um de 15 conselheiros que somos lá, eu penso que, para mim, esses julgamentos telepresenciais devam ser passageiros. Nós devemos depois retornar com os julgamentos presenciais, que são a essência da justiça, sem perder de vista, por exemplo, os julgamentos virtuais que já eram realizados. Em alguns lugares eram realizados muito bem, em alguns com menos critério, com mais por eternidades das reuniões presenciais dos tribunais. Supremo Tribunal, por exemplo, que se reúne, a gente vê semanalmente mais de uma vez, e, entretanto, não consegue dar conta, né, de julgar presencialmente, né, os 100 mil processos que eles recebem por ano. Quer dizer, 10 mil processos por ministro, tirante o presidente que fica excluído das distribuições, são 10 mil processos por ministro. É claro que esse julgamento virtual colabora muito com isso, com a morosidade da justiça. E, entrando no ponto das ODRs, né, das Online Dispute Resolutions, quer dizer, da mediação, da conciliação, da negociação feita de maneira online, eu penso que, sobretudo neste momento, Guilherme,
e caros colegas advogados, nós precisamos investir nesses mecanismos, porque o Poder Judiciário hoje tem cerca de 80 milhões de causas. Nós sabemos que já é difícil dele dar conta desse número de processos. E vejam, o juiz brasileiro é o mais produtivo do mundo. Não existe, estatisticamente, juiz mais produtivo no mundo do que o juiz brasileiro. E mesmo assim, nós sabemos que o judiciário ainda é muito moroso. Não dá conta dessa quantidade avassaladora de processos. E nesse momento em que o judiciário vai ser acometido por ainda mais processos, por um número ainda maior de ações, né, decorrentes da Covid-19, diretamente dela, ou daquilo que ela provoca, como, por exemplo, a crise econômica dela decorrente, o judiciário será ainda mais suscitado, o judiciário será ainda mais invocado, e correndo o risco de não dar conta, né, nem dessas novas e nem das antigas. Né? Então, é preciso que nós tomemos muito cuidado. E, muitas vezes, a solução para o caso dos nossos clientes, né, falando aqui como advogado, como eu disse, embora licenciado, mas a solução dos nossos clientes pode não estar, a melhor solução pode não estar no Poder Judiciário, mas pode estar na mediação e na conciliação, na qual as partes precisam de um advogado, o advogado vai realizar um trabalho fundamental, né, que não vai ser o de postular a jurisdição, mas de orientar o advogado, a parte num acordo melhor, né, num acordo mais adequado aos seus interesses, porque a mediação, sobretudo nesse momento, é mais rápida, é mais barata, tanto para as partes quanto para o Estado, e é muitas vezes mais adequada para um determinado conflito específico. Eu concordo, Henrique. Eu acho que, ao invés da gente enxergar os mecanismos de solução adequados, né, ou se chama de alternativos, mas o pessoal que lida com esse tema não gosta muito desse termo, em vez de enxergá-los como um afastamento da figura do advogado, eu acho que não. Acho que é oportunidade até de novo campo de atuação, se a gente entender o uso dessas ferramentas e nos capacitarmos para atuar no âmbito da mediação, por exemplo, né? Eu tenho certeza que um advogado utilizando, por exemplo, uma plataforma de ODR em nome do seu cliente, se ele entender como funciona aquela plataforma, acompanhar os prazos, pode ser mais efetivo do que a própria pessoa fazendo sozinha, né? E pode solucionar o problema mais rápido, obtendo até sua remuneração de forma mais rápida, né? Pelo êxito ali naquela negociação, e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, olhar para esse mecanismo de uma forma mais positiva. Eu conheço, Guilherme, advogados que só trabalham em processos de mediação e de conciliação, não trabalham mais em processos judiciais. Aí você pergunta ele por quê, ele diz, porque quando eu sou contratado por uma ação judicial, eu fico trabalhando naquele caso durante 3, 4, 5, 10 anos e correndo o risco de não ter o êxito e etc. E na mediação e na conciliação é tudo muito rápido. E eu já passo para trabalhar em outros casos logo depois. Né? Ele transforma o escritório dele, a advocacia dele, em algo mais dinâmico. Isso são relatos de alguns advogados que só trabalham com isso. Ele fala que ele vê o resultado muito rápido e já pode passar para trabalhar em outras coisas. Ao passo, como eu disse, que na ação judicial isso demora, e aí fica dependendo de um julgamento e do judiciário se reunir, etc. Então, quer dizer, é uma maneira que o advogado, como você disse muito bem, de encontrar um nicho muito interessante na mediação e na conciliação, né? Fazendo esse trabalho que é muito relevante e que precisa do advogado, né? Porque a parte... A experiência mostra que a parte que se aventura em processos de mediação, de conciliação sem advogado, ela pode ser capitulada num acordo desfavorável por não ter o conhecimento dos seus direitos, o conhecimento daquilo que o judiciário lhe poderia atribuir. Então, o advogado tem um papel fundamental nisso, né? Então, é muito importante, né, que os advogados estejam nessa página da história, né? Porque isso uma vez um conselheiro falou, é o futuro, aí um outro conselheiro disse, não, é o presente, né? Já está aí e precisamos cada vez mais nos valer dessas ferramentas, parte da justiça, no geral. O advogado não tem o papel só de
entrar com uma ação e ganhar, nem sim de resolver o conflito da melhor maneira possível. Às vezes a melhor maneira, mais rápida, mais eficaz, menos custosa para o próprio cliente são esses mecanismos. E eu sou entusiasta também com relação à tecnologia. Eu acho que eu sempre tento passar esse entusiasmo, esse otimismo, né? No sentido que, por mais que seja uma situação excepcional e que a gente considere é, relevante estar presente no julgamento, eu acho que a gente pode partir para um caminho, aí talvez seja essa linha do feminismo que a gente está dizendo, uma forma híbrida, ou seja, a gente, por exemplo, hoje você falou do julgamento virtual, e com razão apontou que é diferente do julgamento por videoconferência, né? O julgamento por videoconferência ele está temporariamente substituindo o julgamento presencial. O julgamento virtual ele já existia e continua existindo. Agora, hoje, no julgamento virtual, o advogado, né, tem a prerrogativa de ter, na maioria dos tribunais,